Então eu escolhi, eu vou-vos ler um desses artigos, que é A Revolução Somos Nós, Mulheres, algumas considerações sobre o futuro da luta feminista. E então, depois de ler, nós podemos abrir para questões, para debate e para incluir todas as comunicações do dia, porque nós estamos a tratar de temas que estão todos ligados. Então, até podemos fazer aqui uma mesa gigante de questões e de diálogo conjunto. Tá? Então, eu penso que a maior revolução, a revolução realmente revolucionária, não só das batalhas dos corpos, mas das ideias e das práticas, está ainda por vir. A revolução no feminino. Então, esta apresentação tem 3 momentos. Num primeiro momento, eu ofereço uma leitura da Revolução a partir da Hannah Arendt, que é um dos meus referenciais, às vezes de forma mais explícita, outras de forma mais implícita. Vocês vão reparar que há muitos autores que colocam, por exemplo, que dizem abertamente, por exemplo, Rousseau, fala do Hobbes, fala do Locke, fala do Baudin. O Maquiavel é muito raro, mas ele está num diálogo constante com o Maquiavel. Mas ele não cita, então isto também é uma coisa recorrente, de que às vezes nós chamamos uns assim mais pelo nome, outras vezes não nomeamos tanto, mas eles ou elas acompanham-nos na própria forma como nós colocamos a questão para nós. Então, o primeiro momento é essa leitura da Revolução a partir da Hannah Arendt. No segundo, eu trabalho a relação entre a Revolução, Novo Começo e Liberdade, tendo as mulheres como principais agentes, concretos e históricos. E no terceiro momento, eu exploro a relação entre feminismo, humanidade e humanismo. E mostro como a recuperação ou a reinvenção do feminismo radical é condição necessária para a escolha moral e prática da humanidade. Quem somos? Onde estamos? Em quem nos queremos tornar? As origens do totalitarismo de Hannah Arendt parece ser um bom ponto de partida para pensar a nossa condição presente. Arendt descreve o totalitarismo como uma solução horrenda aos problemas da época. Ela diz, e cito, que por trás do declínio do Estado Nacional estava o problema irresolvido de uma nova organização dos povos. Por trás do racismo, o problema irresolvido de um novo conceito de humanidade. Por trás do imperialismo, o problema irresolvido de organizar um mundo que se encolhe incessantemente. Fim de citação. Estes 3 problemas se apresentam hoje de forma imperativa. Os novos e antigos movimentos políticos que se reinventam para se salvarem do aparente colapso do sistema político-partidário dito representativo e democrático chamam a atenção pelos resultados que buscam, prometem e alguns aparentam conquistar. Também hoje nos deparamos com o problema da organização dos povos. Na Europa e no mundo, com a questão dos refugiados, este conceito e realidade que nenhuma teoria política consegue captar ou tratar de forma rigorosa. No Brasil, com a eterna questão indígena. Estas novas e velhas dinâmicas migratórias que se traduzem no exacerbamento de movimentos racistas, xenófobos ou de exclusão, expõem o problema da humanidade, do seu significado, sentido e da sua própria necessidade. Tudo isto é reforçado pela experiência do mundo que encolhe a passos largos, na época em que estamos todos conectados pela tecnologia. Mas será que não estamos desconectados do mundo? E por mundo significo o mundo que nós fazemos enquanto humanos e que nos torna humanos? O conceito de revolução é essencial para pensar a humanidade. Tal como Arendt bem nota, as revoluções propriamente ditas não existiam antes da Era Moderna. Entre todos os grandes fenómenos políticos, eles são dos mais recentes, diz ela. Se sempre houve guerras no mundo,
Só com o conceito de revolução é que se criou o vínculo necessário ao conceito de liberdade. Dito por outras palavras, as guerras têm diferentes justificativas. Elas podem ser justas ou injustas, mas elas não se apoiam na defesa da liberdade. Elas buscam a paz. As revoluções, pelo contrário, guiam-se pela liberdade. Claro que as guerras podem converter-se em revoluções, e as revoluções têm a tendência para desencadear guerras. Neste sentido, a violência é uma espécie de denominador comum a ambas. Mas onde a violência impera absolutamente, as leis se calam. A violência não fala, ela exclui. A revolução, por sua vez, é diferente. Diz Arendt: as revoluções são os únicos eventos políticos que nos colocam diante do problema dos inícios de uma maneira frontal e inescapável. Pois as revoluções, como quer que queiramos defini-las, não são meras mudanças. O fundamental para qualquer compreensão das revoluções na era moderna é a convergência entre a ideia de liberdade e a experiência do novo início. Isto é Arendt. São estas duas ideias fundamentais, a saber, a ideia de liberdade e a ideia de um novo início, que quero resgatar de Arendt, a partir da sua conceptualização da revolução, o que me permitirá esboçar e imaginar o que seria uma revolução no feminino hoje. Vejamos. O que é a liberdade? Tal como experienciada na polis ateniense, a liberdade exprime uma condição de não dominação ou não domínio, isto é, uma condição de igualdade ou isonomia. Esta igualdade não é a igualdade de condições de Tocqueville, isto é, ela não é a igualdade dos paradigmas democráticos. Como explica Arendt, a isonomia garantia a igualdade, mas não porque todos os homens nascessem ou fossem criados iguais, mas ao contrário, porque os homens eram por natureza não iguais e precisavam de uma instituição artificial, a polis, que os tornaria iguais. Fim de citação. A igualdade, por isso, era uma construção política, encarnando no conceito e prática de cidadania. A igualdade nasce da cidadania e não do nascimento biológico dos seres humanos. A igualdade é sempre fruto do esforço humano, é a criação intencional e propositada dos seres humanos. Para Heródoto também, a liberdade implica sempre não dominação. Aquele que domina o outro não pode ser livre. É interditado à experiência da liberdade porque não tem um igual. Politicamente, isto significa que só há liberdade onde há igualdade e onde todos aparecem uns aos outros enquanto tal, fisicamente no espaço. Podemos dizer que a igualdade se afirma ou se nega a partir da forma como a experiência dos espaços é materializada e vivida. Por outras palavras, percebemos o nível de igualdade de uma sociedade a partir da observação de como o espaço sensível é construído e partilhado. Deixem-me só fazer um parênteses. Esta ideia de que nós conseguimos medir o tipo ou a qualidade de igualdade que existe numa sociedade pela observação do espaço. Vocês observem como as cidades são construídas no Brasil. O que é que torna uma sociedade mais democrática? Não é? Por exemplo, quando a pessoa vai a determinados países, a distribuição, como é feita essa distribuição do espaço? Das instituições, dos espaços públicos, de como as diferentes classes interagem, se cruzam nos caminhos. Não é? E no Brasil, não é? Se nós pensarmos nas grandes cidades, nós temos primeiro a coisa visível das grades, que para um não brasileiro é uma coisa muito chocante chegar aqui e ver muitas grades. A coisa do condomínio que é todo cercado, da segurança. É uma coisa que faz muita confusão observar essa definição do espaço a partir do aprisionamento, do encarceramento. Não é? Depois, a divisão dos bairros. O bairro muito rico que não tem, não é? E o bairro muito pobre, não é? Quem tem acesso, a quem é permitido acessar, usar,
passar naquele espaço. Então esta coisa do espaço é bem interessante para pensar a representação e a própria democracia. Arendt, eu fecho o parênteses, Arendt tem um fascínio por uma conceptualização específica de liberdade. A liberdade afirmativa, criadora, necessariamente vinculada à atividade política. Para Arendt, aquilo que muitos consideram como liberdade, os direitos traduzidos em reivindicações pela recusa de uma condição pré-determinada, como por exemplo a fome, a imobilidade, a prisão, etc., é apenas libertação. A liberdade, por sua vez, implica a participação nos assuntos públicos, ou como ela mesma diz, a admissão na esfera pública. O que torna a Revolução um fenómeno especificamente moderno, isto é, moderno para o Ocidente, embora já conhecido na Antiguidade grega e romana, é uma nova experiência de ser livre enquanto consciência do ser humano voltado para a novidade, para o novo do qual ele pode ser diretamente responsável. É esta ligação entre liberdade e novidade, este pathos moderno, que constitui o caráter único da Revolução e do seu poder. É também esta ligação que, a meu ver, tem sido negligenciada, levando a que fique obscurecido a relação entre os ideais reguladores, liberdade, humanidade, e o sistema de práticas. As práticas definem-se a partir de escolhas, que por serem escolhas, isto é, por não serem pré-determinadas, implicam sempre a ruptura com o que é e a tentativa de materialização de um dever ser. A liberdade, por isso, não é apenas ideal ou ideia, ela é prática. Dito de outra forma, a prática da liberdade preenche a ideia de liberdade. A Revolução, por sua vez, é a mudança radical que cria um novo início. A sua intenção não é apenas a libertação de uma condição de opressão, mas também a constituição de um novo espaço da esfera da liberdade. Neste sentido, o grande desafio, o desafio que está presente desde Maquiavel, que não esqueçamos, foi o autor incontornável que buscava compreender as mudanças, as alterações, as variações políticas com vista a uma única coisa, a saber, a permanência, o inalterável, o duradouro na política. O desafio, retomo, é o de encontrar, no meio de todas as mudanças, o núcleo duro que permita salvaguardar o imutável. Por isso, apesar de Maquiavel não empregar o termo revolução, mas pensá-la apenas em termos de restauração ou renovação, é para Arendt, e cito-a, o pai espiritual da Revolução. Tal como parecia ser para Robespierre no auge da Revolução Francesa. Quando nos debruçamos sobre o que há de específico no conceito da Revolução, somos conduzidos a compreender a sua história, isto é, como o conceito aparece e é usado pela primeira vez, como se transforma até aos dias de hoje. Se toda a história humana recente está marcada por desobediência, rebeliões ou revoltas, a Revolução é especificamente moderna. Diz Arendt, o objetivo de tais rebeliões não era contestar a autoridade ou a ordem estabelecida das coisas. Era sempre uma questão de trocar o indivíduo que estivesse no cargo de autoridade, fosse substituir um usurpador pelo rei legítimo ou um tirano que abusara do poder por um governante dentro da lei. Assim, ainda que se admitisse que o povo podia ter o direito de decidir quem não governaria, certamente não podia determinar quem iria governá-lo. E menos ainda jamais ouvimos falar do direito do povo em ter seus próprios governantes ou em indicar pessoas de sua categoria para a tarefa do governo. Fim de citação. Isto porque a ideia de que as pessoas nascem iguais era completamente desconhecida antes da Idade Moderna, tal como era desconhecida ou impensável a possibilidade do súdito se tornar governante. Retomo Arendt. A palavra revolução, originalmente, era um termo astronómico que ganhou importância nas ciências naturais graças a De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico. Nesse uso científico, ele manteve seu significado latino exato.
designando o movimento regular e necessário dos astros em suas órbitas, o qual, por estar sabiamente fora do alcance do homem e sendo por isso irresistível, certamente não se caracterizava pela novidade nem pela violência. Muito pelo contrário, a palavra indica com toda a clareza um movimento cíclico e recorrente. Quando usado para os assuntos dos homens na terra, só podia significar que as poucas formas conhecidas de governo se repetem entre os mortais com um ciclo de recorrência eterna e com a mesma força irresistível que faz os astros seguirem seus caminhos predeterminados no firmamento. Nada podia estar mais distante do significado original da palavra revolução do que a ideia que possuía e obcecava todos os atores revolucionários, a saber, que eram agentes num processo que consistia no fim definitivo de uma ordem antiga e no nascimento de um novo mundo. Fim de citação. Quando a palavra começou a ser aplicada a assuntos humanos, ela era emprega como metáfora, indicando movimentos eternos, irresistíveis e sempre recorrentes, aplicados aos movimentos imprevisíveis dos seres humanos. No século XVII, quando a palavra é emprega com conotação política, o seu sentido era ainda mais próximo do original. Ela designava um movimento de retorno a algum ponto pré-estabelecido e, por extensão, de volta a uma ordem pré-determinada. Ou seja, a palavra revolução significava, no início da modernidade, exatamente o oposto de hoje. Isto é curioso e mostra o cuidado extremo com que sempre devemos ler ou dialogar com os filósofos que nos antecederam. A Revolução Americana e a Revolução Francesa não eram, inicialmente, movimentos revolucionários, mas sim restauradores. Porém, a forma como o conceito foi progressivamente redefinido é iluminadora. Arendt retoma um breve diálogo entre o Duque de La Rochefoucauld, Liancourt e Luís XVI, na noite de 14 de julho de 1789. No momento em que Liancourt informa ao rei sobre a queda da Bastilha e a libertação dos prisioneiros, dizem que Luís XVI exclamou «C'est une révolte», ao que Liancourt retorquiu «Non, c'est une révolution». Arendt chama a atenção para o sentido que Liancourt atribui ao termo revolution. Aqui significa que o movimento imutável se afirma como lei em si mesma. Por outras palavras, que o acontecimento presente era de natureza irreversível e ultrapassava os poderes do rei. Pela primeira vez, a multidão que toma conta das ruas, os pobres e oprimidos que haviam sido sempre relegados ao campo da invisibilidade, aparecem e ocupam o espaço daqueles que eram livres, isto é, daqueles que não tinham preocupações ligadas à necessidade ou à sobrevivência. A partir deste caráter aparentemente irresistível e imutável, se passa a atribuição de uma necessidade histórica do próprio movimento político. E esse é o legado que até hoje temos do espírito da Revolução Francesa, que inspirou inúmeros filósofos, teóricos e pensadores. Lembremos-nos de Hegel, com quem nasce o conceito moderno de história. O século XX foi o século das revoluções. Com certeza foi o século das ditaduras e do totalitarismo, mas como resposta ao fenómeno da aniquilação da política, surgiram inúmeras ondas de democratização pelo mundo. Essas revoluções foram movidas pela busca da liberdade. A Revolução Húngara de 56 foi o grande paradigma para Arendt, representando a promessa de uma política real. Mas também foram as revoluções em Espanha, Itália e em Portugal. Talvez Portugal tivesse sido considerado por Arendt como o melhor exemplo de todos, pela ausência de violência e pela reivindicação transparente e radical da liberdade enquanto fim em si mesmo. Não é um lugar aqui para caracterizar os impulsos democráticos revolucionários do século XX. Por enquanto, comecemos por olhar a forma como a relação entre revolução e mulheres se desenvolveu. Ora, a Revolução Russa de 1917 representa uma mudança de paradigma na forma como as mulheres se redefinem ontológica e politicamente. Ela exemplifica este novo início, a promessa concretizada de uma nova ordem de coisas,
onde as mulheres conquistam a liberdade de se autodefinirem sem que lhes seja imposto um destino. Penso, claro, na equalização de direitos laborais entre mulheres e homens, porque estas mulheres já estavam no mercado de trabalho e participaram ativamente, fisicamente, da Revolução, inclusive no Exército, mas sobretudo na conquista de direitos sobre o próprio corpo e na igualização social e cultural. O direito sobre o próprio corpo, com o direito ao aborto, por exemplo, representa uma ruptura no imaginário pseudo-liberal que admite que todos somos iguais, em que o todos são apenas homens. A partir do momento em que a mulher passa a ter direito sobre o seu corpo, significa que ela deixa de ser propriedade do outro, do homem. Com isso, ela torna-se sujeito da sua própria vida e narrativa. Isto manifesta-se de outra forma na transformação de leis e na expansão de possibilidades, como, por exemplo, o divórcio. O modelo patriarcal foi destruído com a nova ordem socialista, contrariando a própria cultura que limitava o feminismo a um fenómeno burguês. O desmantelamento da família burguesa permitiu a reinvenção da mulher e do seu papel político numa nova condição, a condição da liberdade. Curiosamente, estas conquistas feitas por mulheres durante e após a Revolução Russa demoraram várias décadas para serem concretizadas pelos países do Ocidente, muitos dos quais ainda lutam pela reivindicação do direito da mulher sobre o próprio corpo. O Brasil é um bom exemplo. Aqui levanta-se a questão dos limites do imaginário coletivo sob os auspícios do capitalismo. Embora não entre aqui em detalhes sobre a Revolução Russa, podemos perceber que o fio condutor que liga os vários movimentos revolucionários de diferentes países aparece inicialmente como reivindicação de igualdade de direitos e questionamento ou subversão do modelo patriarcal, levando necessariamente a uma definição da instituição burguesa da família. Porém, o que observamos ao longo do século XX é que as lutas feministas foram assimiladas pela lógica que inicialmente elas visavam combater. Essa lógica não era simplesmente a lógica patriarcal, mas a lógica capitalista que repousava e repousa na primeira. A partir do momento em que a luta pela liberdade se transforma na luta pela igualdade, definida de acordo com o horizonte liberal e capitalista, então qualquer impulso realmente revolucionário fica comprometido. Em que sentido? No sentido em que a busca de expansão de direitos não significa necessariamente busca de liberdade. Ou melhor, se os discursos da igualdade e dos direitos remetem para a possibilidade de um novo início, isso significa que, enquanto novo início, essa busca representa uma ruptura criadora do novo, do imprevisível, e não é, nem pode ser, um compromisso com a ordem existente. Porém, parece que foi retirada às mulheres as condições de possibilidade de criação de uma nova ordem. Foi-lhes dado, por sua vez, a ilusão de uma igualdade que seria suficiente para colmatar a falta do impulso de vida. Dito por outras palavras, apesar de todos os decretos liderados pelas mulheres, como, por exemplo, os avanços na igualdade salarial, igualdade de acesso à educação, a cargos públicos, na igualdade ao reconhecimento da dignidade humana, esses avanços são apenas isso, avanços, o que significa que as conquistas são sempre relativas e se fazem à custa do sacrifício da real condição de igualdade, a saber, a liberdade. Então, este é o tópico que eu vou trabalhar de seguida. Então, sugeri até agora que o impulso radical do feminismo foi absorvido pela lógica capitalista e que essa absorção retirou o potencial crítico, transformador e revolucionário das mulheres enquanto agentes concretos e históricos. O problema define-se. Se estamos condicionados a uma lógica capitalista neoliberal, por onde começar? Estamos destinados a isto ou podemos reinventar-nos? Uma das grandes críticas de Arendt à Revolução Francesa e talvez à própria Revolução Russa se deve à convergência da questão social e da questão política, ou melhor, à submissão da política face ao social. Mas o que significa, afinal, a distinção entre a questão social e a questão política?
A questão social aponta para a realidade da pobreza e miséria que tem que ser superada. Essa miséria ou indigência torna-se fato principal a partir do qual todas as ações são coordenadas. A questão política, por sua vez, aponta para o compromisso com a liberdade. Diz Arendt que a razão para o sucesso da Revolução Americana se prendia com o facto de que o problema colocado por eles não era social, isto é, não era de superar a pobreza, mas sim a forma de governo. O problema era político. Claro que aqui também há uma ressalva, a saber o facto de que o que não existia era a miséria branca. Porém, a obscuridade estava presente na instituição escravocrata que reduz o negro à total invisibilidade. Talvez o sucesso tenha dependido dessa instituição, que podemos questionar, era mais violenta do que toda a indigência presente no Velho Mundo. De qualquer forma, a diferença entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa é relevante para nós, sobretudo por uma razão, que se prende com a relação entre Revolução e Constituição. Se a Constituição é o ato pelo qual o povo institui uma forma de governo, embora também possa ser um ato de governo, nos casos em que se tenta conter o impulso revolucionário, a forma como essa Constituição se materializou nos dois países diz muito acerca da relação entre a questão social e a questão política. Diz Arendt, e cito, a proclamação dos direitos humanos durante a Revolução Francesa significava muito literalmente que todos os homens, em virtude do seu nascimento, se tornavam detentores de determinados direitos. As consequências dessa mudança de ênfase são enormes, tanto na teoria quanto na prática. A versão americana, de facto, proclama apenas a necessidade do governo civilizado para toda a humanidade. A versão francesa, porém, proclama a existência de direitos fora e independentemente do corpo político. E então passa a igualar esses chamados direitos, a saber, os direitos do homem qua homem, aos direitos dos cidadãos. O que quero sublinhar nesta passagem é a universalidade implícita na Revolução Americana, visível na ideia de humanidade. Embora esta humanidade seja ainda particular, não universal, excludente de negros, mulheres e outros, essa mesma ideia representa a promessa de liberdade, a promessa de condições para a construção do mundo comum a partir do plural. Não vivemos em contexto revolucionário. Vivemos num horizonte pré-determinado por um discurso de direitos, quer eles se apresentem como promessas reguladoras, quer como realidades à espera do fim. Seria possível uma revolução hoje? Se sim, em que termos? Movida por que ideal? A revolução em nome do pão, isto é, em torno da questão social, está condenada a falhar, simplesmente pelo facto de que as ameaças revolucionárias são extintas ou trocadas por compromissos com a ordem vigente. Por isso, embora não sendo ingênua ao ponto de achar que a posição de Arendt não traz problemas dificilmente resolúveis, penso que ela toca em algo crucial e muito verdadeiro, a saber que a revolução, isto é, a promessa e o ato fundador de um novo começo, só pode ser movida pela liberdade. Por isso a liberdade é uma categoria política e, por ser política, é também ética. O problema ao qual já me referi de passagem é que a ideia que temos hoje de liberdade ficou refém de um paradigma ou de uma visão de mundo neoliberal capitalista. Diz Arendt, a livre iniciativa tem sido uma autêntica bênção apenas nos Estados Unidos e é secundária em comparação às verdadeiras liberdades políticas, com a liberdade de expressão e pensamento, de reunião e associação, mesmo sob as melhores condições. O crescimento económico algum dia pode se revelar uma maldição e não uma bênção, e em nenhuma hipótese ele pode levar à liberdade ou constituir prova da sua existência. Tá? Então, o crescimento económico não pode levar à liberdade, nem pode ser interpretado como prova da existência de liberdade. Então, esta última frase merece ser retida. Dito por outras palavras, se queremos imaginar os sentidos e práticas de liberdade hoje, temos de transcender, ou no mínimo suspender, a grelha dominante neoliberal que conformou todas as categorias
categorias filosóficas, políticas, estéticas e sociais a uma ideologia económica específica. Ora, se somos filhos desta lógica neoliberal, a recuperação da liberdade implica, no momento anterior, um movimento de libertação dessa mesma lógica. Quem está apto ou tem melhores condições para fazê-lo? Aqui respondo: as mulheres. E porquê as mulheres? As grandes revoluções são movidas por agentes concretos e históricos, que têm o seu grau de construção propositada de acordo com o fim a que se propõe. Por exemplo, para Marx, a classe revolucionária era o proletariado, apesar de muitos que estariam conceptualmente dentro da categoria não terem consciência disso. Atualmente, para Guy Standing, a classe revolucionária é a do precariado. Porquê? Porque representa a dissolução da lógica primária capitalista e a ascensão de uma lógica neoliberal que leva à divisão social do trabalho ao seu extremo. Dizer que precariado é a classe potencialmente revolucionária tem as suas dificuldades, sobretudo pelo paradoxo que ela representa, a saber, o de ser ainda não classe. Por isso, como ela ainda não é classe, ela não tem consciência de si enquanto classe. Se o precariado parecia ser a melhor explicação para o desenvolvimento do mundo de trabalho hoje, assim como para a transformação e reprodução de uma lógica neoliberal aplicada à construção das subjetividades, a ausência de consciência levanta problemas práticos insuperáveis. As mulheres, por sua vez, têm o potencial execuível de se constituírem enquanto universal. O trabalho de consciencialização é relativamente mais simples, apenas na medida em que não supõe a superação das clivagens entre classe, raça e ocupação ao trabalho. Dito por outras palavras, penso que trabalhar com a categoria de mulheres, mulheres no plural, enquanto categoria universal, não implica nem significa dizer que as categorias de raça ou classe não são igualmente válidas. Significa apenas que a categoria de mulheres contém um potencial explicativo e transformador muito maior do que as anteriores, porque tem a capacidade de as incluir sem que isso represente uma dissolução das suas especificidades. Embora o que eu diga apareça de forma simples, sei que serei alvo de várias críticas de vários feminismos. Então eu quero esboçar, mesmo que esquematicamente, algumas dessas potenciais críticas e depois, no segundo momento, justificar porque é que eu penso ser possível defender um projeto de reconstrução das mulheres como estes agentes concretos e históricos de luta. Então, os críticos. E nós falámos hoje que não há um feminismo, mas vários feminismos. Porquê? Porque estes vários feminismos traduzem uma realidade e apresentam essa mesma realidade enquanto problema. Por exemplo, dizer que o feminismo defende a igualdade de género é uma afirmação verdadeira. Porém, seria ingênuo pensar que o feminismo é uma luta por igualdade ou por igualdade apenas. Vejamos a complexidade que esta afirmação esconde. Em primeiro lugar, a igualdade de que estamos aqui a falar é a igualdade, este conceito, que nasce de uma experiência especificamente moderna e revolucionária, que é aquela famosa igualdade de condições do Tocqueville, por um lado, isto é, visto sob a perspectiva dos europeus sobre os americanos, mas também a igualdade aparentemente mais radical, a igualdade enquanto ser humano. Desta igualdade deriva a reivindicação de que seres iguais merecem direitos iguais. Mas que igualdade é esta? Se aquele que a reivindica como necessária ou como merecedora, de que lugar ele ou ela o faz? Do lugar da exclusão, do fora. Se está fora, é porque a igualdade não é natural. Ela é construída e projetada de uma forma específica dentro de um paradigma específico. Que paradigma é este? O paradigma capitalista. Não é? Esse, como defendi num outro artigo que está aqui no livro, que encontra as condições de possibilidade de seu desenvolvimento e sucesso na lógica patriarcal da dominação do homem sobre a mulher. A reivindicação por igualdade
é simultaneamente uma reivindicação por universalidade, mas uma universalidade que não é universal nem neutra. É universal apenas para aqueles que estão dentro do paradigma, para aqueles que fazem as regras e jogam de acordo com elas. Logicamente, esta universalidade cria um horizonte de igualdade, uma igualdade que é masculina. Apesar disso, a maioria, para não dizer todos os movimentos feministas, continuam a retratar a sua luta como uma luta por igualdade. Mary Wollstonecraft, que falaram hoje mais cedo, foi pioneira do discurso, mas também várias outras autoras. Então, este aqui está um primeiro problema. Em segundo lugar, as feministas representam a história das críticas ao feminismo. Diria até que elas são as críticas mais ferozes de si próprias, denunciando as falhas, os problemas nas propostas de cada uma. Simone de Beauvoir é um exemplo. Se por um lado é reconhecida por todos e todas como a pioneira do feminismo do século XX, por outro foi alvo de duras críticas, como se o olhar por ela proposto, fenomenológico, sobre a experiência singular da mulher, fosse apenas isso. Um olhar também ele moldado e construído a partir da absorção, mesmo que inconsciente, de preconceitos machistas. Outras feministas condenam-na por idealizar o ser mulher, enquanto outras ainda recuperam a sua posição e levam-na às suas últimas implicações, como seria o caso de Shulamit Firestone. Outra crítica corrente é aquela que diz que muitos feminismos são feminismos burgueses e, por isso, impossibilitados de qualquer reivindicação de universalidade. Esta crítica torna-se manifesta quando analisamos textos no âmbito do feminismo negro. Também encontramos, dentro de leituras contemporâneas feministas, aquelas que defendem a tese de que as mulheres constituem uma ética alternativa à ética dominante, pública, talhada por valores impessoais e neutros. E essa ética é a ética do cuidado, também refletida no pensamento maternal. Mas o que acontece se questionarmos as premissas das quais partem as próprias críticas, mais especificamente a premissa da autonomia individual e da igualdade? Com que conceitos estão as feministas a trabalhar? Parece que a própria noção da autonomia e a construção deste conceito na modernidade é fruto de um olhar e de uma intenção masculinos. A liberdade é pensada como autodeterminação no sentido kantiano. Mas como se transfere esse ideal ao sistema das práticas? Nos últimos 250 anos, o conceito de liberdade passou por algumas mutações. Primeiro, como liberdade de participação política, que nada mais é do que a afirmação da superioridade da esfera pública sobre a privada. Mas para que isso fosse possível, foi primeiro necessário solidificar essa mesma dicotomia. É preciso criar a esfera privada para que o valor da esfera pública apareça, para que a aparência seja prova da sua existência e necessidade. Quem fica na esfera privada? As mulheres. As lutas pela redefinição dos limites ou fronteiras entre uma e outra têm acontecido de forma mais ou menos continuada desde a década de 1960, representada pelo slogan "O pessoal é público". Porém, esse questionamento parece ter desembocado numa série de compromissos e lutas mais segmentadas que contribuíram para a desconfiança que até algumas feministas têm do próprio movimento. Dito por outras palavras, a história dos movimentos feministas tem revelado algo curioso. Por um lado, um momento de crítica à cultura patriarcal dominante. Por outro, um momento de crítica a si mesma. Parece que todos buscam este novo início de que a área se fala, mas são incapazes de o concretizar. Porquê tanta dificuldade? Talvez porque haja de facto uma dificuldade em desenvencilharmos das categorias através das quais construímos a nossa própria subjetividade. Mesmo aquelas feministas que tentam subverter o espaço da imaginação, deslocando a questão dos sexos para a questão de género, acabam vítimas da lógica que também elas criticam. A lógica que consegue acomodar tudo e todos sob a aparência de tolerância, diálogo ou simplesmente em nome do mercado. Que resposta podemos dar aos críticos? Uma primeira resposta, e retomando a questão pela qual comecei a crítica,
tem a ver com a redefinição do conceito e práticas de liberdade. Luís Filipe Miguel afirma que o movimento feminista foi erigido tendo a igualdade como bandeira fundamental. Talvez este seja o problema. É preciso dar um passo atrás. Talvez não devamos pensar na luta feminista como uma luta por igualdade, mas sim como uma luta por liberdade. Em que sentido? Tentei mostrar que a reivindicação por igualdade é insuficiente por duas razões. Por um lado, porque aceita a lógica vigente, contribuindo para a manutenção do status quo. Por outro, porque ao fazê-lo reforça as categorias e os sistemas de práticas que inviabilizam o seu potencial mais radical. Se assim é, penso ser necessário fazer um deslocamento da lógica da igualdade para a lógica da liberdade. Mas a liberdade tem também aqui de ser reconceptualizada, na medida em que o sentido de liberdade é diferente no contexto ou paradigma liberal e no contexto que eu viso reconstruir. No contexto liberal, apropriado pelos paradigmas democráticos capitalistas, ser livre significa ser independente, autossuficiente. A liberdade é a primeira afirmação de individuação, mas esta individuação, ou a construção do sujeito enquanto indivíduo separado dos outros, desdobra-se historicamente na progressiva hegemonia da ideologia do individualismo. Liberdade depressa se converte em necessidade de competição com os outros para a afirmação dos eus. Essa competição manifesta-se no desenvolvimento da lógica de dominação até chegar à contradição vivida. Sou livre porque domino ou porque entro em relações de dominação. A esfera da dominação torna-se a esfera da liberdade. E aqui a igualdade é totalmente perdida na prática, permanecendo o ideal que diz que, no fundo, somos iguais porque podemos, num primeiro momento, entrar no jogo democrático. Embora o movimento feminista tenha consciência dessa tensão e consiga denunciar pela crítica os paradoxos da lógica vigente, a sua crítica não consegue ser libertadora, pois ao ser acomodada, torna-se refém do status quo. Se queremos imaginar uma luta e revolução possível hoje, temos que subverter as categorias com as quais trabalhamos. Para começar, Arendt pode dar aqui o seu contributo, não por ela ser moderna, mas por ser crítica da modernidade e inspirar-se nas práticas dos gregos. A liberdade é uma categoria política e ética na medida em que requer pluralidade e aparência no mundo que nós mesmos construímos não enquanto eus, mas enquanto nós. O individualismo brutal nos encerrou na esfera dos eus e com isso condenou ambas as esferas, a política e a moral. Condenou a esfera política na medida em que a lógica de competição que se estende a todas as dimensões da vida humana reduziu todos os eus a mercadoria, extirpando os sujeitos da dignidade prometida. Condenou a esfera moral, na medida em que, ao nos tornarmos mercadoria, o mercado torna-se juiz absoluto que determina o valor de tudo, inclusive das nossas vidas, numa lógica completamente desumanizada. Então agora eu vou procurar configurar o horizonte de possibilidade para essa revolução no feminino e mostrar como a reinvenção do feminismo radical é condição necessária para a democracia e para a escolha moral da humanidade. Tá? Arendt diz assim: a liberdade em sentido positivo só é possível entre iguais, e a própria igualdade não é de maneira nenhuma um princípio de validade universal, sendo ela também aplicável apenas com limitações e até dentro de certos limites espaciais. Esqueçamos tudo o que nos ensinaram, que somos iguais enquanto seres humanos, que somos iguais enquanto pessoas com dignidade, que somos iguais enquanto cidadãos. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Nós tornamo-nos iguais se e quando quisermos e se tivermos as condições necessárias para operar essa transformação. Dizer que nós temos a escolha de nos tornarmos iguais é dizer, por outra perspectiva, que nós temos a escolha de nos tornarmos humanos. Escolher ser igual implica duas coisas: determinar o espaço dessa igualdade e determinar o objeto dessa igualdade. Isto é, responder à questão: igualdade em quê? De quê? Para quê?
O espaço dessa igualdade é, de acordo com Arendt, o espaço das aparências, que é o espaço político por excelência. Nós somos iguais quando aparecemos. A nossa igualdade não é dada, mas ela é produto de uma ação, a ação de se tornar visível, o que implica tornar-se visível para os outros. Daí que Arendt diga que a política é o espaço da pluralidade e, visto por outro ângulo, é necessariamente democrática, pois tornamos-nos iguais na ação política do visível, que manifesta o nosso comprometimento com o mundo comum. Não aparecer, dito por outras palavras, é ficar impossibilitado de se tornar igual. É afirmar, mesmo sem querer, a desigualdade de si em relação a outros que aparecem. Claro, dirão, há quem não apareça porque não tem condições para isso. Mas e quando temos condições e não aparecemos? Será que vamos eternamente dizer que a culpa não é nossa e que a sociedade nos faz assim? Se o problema é a sociedade, este objeto estranho que quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo, e se a sociedade representa um coletivo que nos induz reações paradoxais, isto é, simultaneamente de pertença e de crítica ou rejeição, então é preciso transformar essa sociedade. Como? Reinventando a experiência do nós. Essencial para recuperar a experiência política é a recuperação do nós. As mulheres podem ter esse papel crucial na reconstrução de um nós inclusivo, capaz de trazer consigo a esperança de uma democracia radical. Contrariamente a feministas que tratam a mulher como produto estritamente social, ou outras que supõem uma essência problemática, defendo, à luz de Aristóteles, que a virtude está no meio. Se o sexo é definido biologicamente e o género é construído socialmente, aceito isso. Porém, penso que uma grande transformação, a revolução que está ainda por vir, e que é uma revolução no sentido da nossa compreensão e experiência do mundo, que dizemos nós queremos que seja democrático, essa revolução tem que ser liderada por alguém. É preciso uma categoria universal que faça convergir todos os movimentos dispersos de lutas pontuais numa totalidade, sem que isso signifique a perda do particular, mas sim o reconhecimento de que para que o particular vença é preciso um núcleo duro, comum, a partir do qual se desdobram as diferentes experiências e visões do mundo. Essa categoria, como sugeri logo no início, é a categoria das mulheres. E reparem que digo mulheres no plural e não no singular. E a construção consciente dessa categoria deve partir da reinvenção da experiência do nós. Daí que o título do artigo seja A Revolução Somos Nós Mulheres. O que é evidente à primeira vista torna-se na realidade um grande desafio. Pela experiência do nós e pelo nós, como agente, definimos como condição da nossa própria possibilidade o pluralismo. O nós deve captar essas diferenças entre as mulheres, mulheres brancas, burguesas, intelectuais, críticas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres, simplesmente mulheres. Será que somos capazes de olhar para a outra, não como negra, branca, indígena, não como pobre, rica, privilegiada ou desfavorecida, mas apenas como mulher? Estarei a ser ingênua pensando que é possível romper todas estas lentes que nos compartimentalizaram e que, ao fazê-lo, reduzem a nossa experiência do possível, a possibilidade de imaginar e, com isso, criar um novo mundo? Acredito que a experiência da liberdade, que é sempre essa experiência que nasce do encontro dos eus transformando-os em nós, tem esse potencial unificador das vontades individuais. Não significa esquecer ou menosprezar a experiência concreta do racismo ou da discriminação no mundo do trabalho, mas sim pensar de que forma é possível imaginar a construção do mundo comum. Para ser comum tem que ser feita por todas, em nome de todas, respeitando as singularidades, mas transcendendo-as, reivindicando uma universalidade para o movimento, recuperando a possibilidade para a humanidade. Assim, para terminar, persiga a intuição acreditando que o futuro, e por futuro eu insisto em imaginar que é possível um futuro mais justo, mais igualitário, mais democrático, depende de dois momentos fundamentais.
o primeiro momento de questionar e criticar o paradigma do qual somos filhos, não é? Este paradigma liberal, neoliberal, pseudo-democrático e capitalista. O segundo, o momento de imaginar o mundo que queremos construir, juntas, pelos atos, aparências de contrariar, subverter aquilo que o mundo pronto espera de nós, pelos atos, aparências de recusar a lógica do mercado. Por isso, liberdade é, num primeiro momento, resistência. Resistência articulada, em conjunto. Resistência política. A única forma de superar o liberalismo é redefinir as suas premissas a partir de um compromisso radical com a liberdade e com o mundo feito por nós. A única forma de superar o liberalismo é lutar por uma democracia radical onde as mulheres ocupam um lugar central e estratégico. Dizia o John Dewey que a democracia é um modo de vida guiado por uma fé ativa nas possibilidades da natureza humana. Esta fé nas possibilidades humanas tem um poder extraordinário, o poder de converter ideais em fatos. Por isso, a realização da democracia radical precisa desta revolução, uma revolução guiada por mulheres que se representam a si mesmas e trazem consigo a esperança da igualdade, uma esperança que se materializa nas práticas, na relação com os outros e na forma de viver e construir o mundo diariamente. Pronto. Obrigada.